Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 10. Vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, alegres como filhos e filhas Teus, para abrirmos a Bíblia, estudarmos a Tua palavra, assimilarmos as lições que o Senhor tem para a nossa vida. Criar um relacionamento mais íntimo contigo e também com os nossos irmãos. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos neste momento. Em nome de Jesus pedimos. Amém. A lição de número 10. Unidade e relacionamentos rompidos. Queridos, como disse Jim Sherman, um dos líderes da missão Jocum, ele disse assim: todos os nossos problemas são questões de relacionamentos. Realmente, queridos, ou é o relacionamento com Deus, ou é o relacionamento com o nosso irmão, com os nossos semelhantes. O verso áureo diz: se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5 e o verso 10. A maior demonstração do poder do Evangelho não é necessariamente aquilo que a igreja diz ou prega, e sim como a igreja vive, como a igreja pratica o mandamento dado por Jesus, que nos amemos uns aos outros. Em João capítulo 13, verso 35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Sem esse amor, todo o nosso discurso sobre a unidade da igreja não levará a nada. Na parte de domingo, amizade restaurada. A lição de domingo está falando sobre Paulo, Barnabé e João Marcos. Queridos, abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 15 e os versos 36 a 39. Atos capítulo 15 e os versos 36 a 39. Aqui nós lemos: e alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, Paulo e Barnabé, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Queridos, como Deus tirou glória para o seu nome, mesmo de um atrito, um conflito que houve entre Paulo e Barnabé. Antes era uma dupla, Paulo e Barnabé. Agora seriam duas duplas, Barnabé e Marcos e Paulo e Silas. Perguntamos quem estava certo, quem estava errado. Nós não podemos dizer afirmativamente que Paulo estava errado e que Barnabé estava certo. Paulo não queria passar por outra decepção. E Barnabé, pelo próprio nome dele, filho da consolação, era aquele que consolava, que confortava, que reconciliava, que apaziguava. Aliás, foi Barnabé quem introduziu Paulo para os líderes na igreja de Jerusalém. Os potenciais perigos da pregação do Evangelho fizeram com que João Marcos, em certo ponto, abandonasse Paulo e Barnabé e voltasse para casa, conforme diz aqui no capítulo 13 e no verso 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge de Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Essa deserção de Marcos fez com que Paulo o julgasse por algum tempo de forma desfavorável e até mesmo com severidade. Barnabé, por outro lado, era disposto a dar nova oportunidade para João Marcos e estava ansioso para que ele não abandonasse o ministério, pois via em Marcos as qualidades que o habilitariam para ser um útil obreiro de Jesus Cristo. Os problemas entre eles precisavam ser resolvidos. O apóstolo que pregava a graça deveria entender que esta graça deveria ser praticada com João Marcos. O apóstolo que pregava o perdão precisava perdoar.
E João Marcos se desenvolveu através da encorajadora orientação dada por Barnabé e, por fim, o coração de Paulo parece ter sido tocado pelas mudanças. Quando você lê a carta aos Colossenses e a carta que Paulo escreveu a Timóteo, você percebe a mudança no coração de Paulo em relação a Marcos. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 4 e o verso 10. Colossenses capítulo 4 e o verso 10. Aqui nós lemos: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Houve uma mudança muito grande na mente de Paulo em relação a Marcos, porque aqui ele está recomendando Marcos. Tudo indica que Paulo falou coisas favoráveis, positivas em relação a Marcos, para que a igreja o recebesse e ele pudesse ser bastante útil para a igreja. E também na segunda carta de Paulo a Timóteo, abra sua Bíblia. A segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 4 e o verso 11. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o verso 11. Só Lucas está comigo. Nesta ocasião, Paulo estava preso em Roma e diz: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Que bênção, que conforto ver como o Espírito Santo trabalhou na mente de Paulo, mostrando para Paulo que ele estava errado inicialmente, considerando Marcos alguém medroso, alguém covarde, alguém que não merecia uma segunda oportunidade. Graças a Deus, o Deus que nós adoramos é o Deus da segunda, da terceira, da quarta, da quinta oportunidade. Ele nos dá muitas chances. É o Deus das misericórdias. Novas são as misericórdias de Deus cada manhã. Assim, queridos, Paulo e Barnabé encontraram um denominador comum. Foi resolvido o conflito. Queridos, embora os detalhes da reconciliação de Paulo com João Marcos estejam incompletos, o registro bíblico é claro. João Marcos se tornou um dos companheiros de confiança do apóstolo Paulo. Paulo recomendou como seu cooperador a igreja de Colossos. No fim da sua vida, Paulo encorajou fortemente Timóteo a trazer João Marcos com ele para Roma, pois ele lhe era útil para o ministério. O ministério de Paulo foi enriquecido pelo jovem pregador Marcos, a quem ele evidentemente havia perdoado. A barreira entre eles havia sido derrubada e eles puderam trabalhar juntos na causa do Evangelho. Quando o Espírito Santo trabalha no coração de um e do outro, a solução é maravilhosa. Queridos, não pode existir conflito sem solução. Dentro das igrejas surgem conflitos de relacionamentos. Mas se o Espírito Santo estiver trabalhando no seu coração e no meu coração, nós vamos encontrar uma solução. Nós vamos nos perdoar. Nós vamos nos reconciliar. Não podemos conviver com o pecado. Não podemos conviver com os ressentimentos. Não podemos conviver com as mágoas. Queridos, o Espírito Santo nos dá uma mente perdoadora. O Espírito Santo nos dá uma mente humilde para pedir perdão e para liberar o perdão para as pessoas que nos ofendem. O Espírito Santo gera unidade entre os filhos e filhas de Deus. E as amizades podem ser restauradas. Alguém disse que amizade restaurada é como uma comida requentada. Nunca mais é a mesma coisa. Queridos, não é verdade. A amizade restaurada pode ser restaurada de uma forma sólida, de uma forma completa, através do poder do Espírito Santo. Na parte de segunda-feira, de escravo a filho, a lição de segunda está falando de Filemão, Onésimo e Paulo. Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo a Filemão e vamos ler aqui os versos 1 até o verso 25. Paulo começa a carta escrita a Filemão dizendo, verso 1, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo amava se apresentar como prisioneiro de Jesus Cristo, aquele que estava preso porque era uma testemunha fiel de Jesus Cristo. E ainda diz no verso 2, e a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Aqui no verso 2, Paulo deixa claro que as igrejas se reuniam nas casas dos irmãos. Queridos, esse tempo vai voltar. A história se repete. Quando não tivermos mais nossos prédios,
nossos edifícios. Nós vamos nos reunir em casas. Transforme a sua casa numa igreja. Através de um pequeno grupo, semanalmente, se reunindo na sua casa, você pode transformar a sua casa numa agência ganhadora de almas. Transformar a sua casa numa igreja. E o Espírito Santo vai te recompensar. Com certeza, nada que você faz para Deus fica sem um pagamento. Deus te recompensa quando você faz da sua casa um centro, uma agência ganhadora de almas. No verso 10 diz assim: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Paulo conheceu Onésimo lá em Roma e ficou sabendo do problema entre Onésimo e Filemão. E agora Onésimo aceitou a Jesus como Salvador pessoal. E agora Paulo fala que Onésimo era seu filho, filho na fé, a quem gerei nas minhas prisões. E o verso 11 diz: o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar. Paulo pediu para que Onésimo voltasse para a casa de Filemão, pedisse perdão a Filemão por ter fugido do seu senhor. Queridos, Paulo não pregou contra a lei da escravatura. Interessante que Jesus Cristo não veio para criar um movimento social neste mundo. O cristianismo não é um movimento social. Teve um jovem que se aproximou de Jesus Cristo e pediu: ó Senhor, fala com o meu irmão mais velho para que ele divida a herança comigo. E Jesus Cristo disse: eu não vim aqui para isso. Queridos, Jesus Cristo não se envolvia em movimentos sociais. O cristianismo foi plantado por nosso Senhor Jesus Cristo não para dizer se a escravatura estava correta ou errada. O cristianismo foi fundado por nosso Senhor Jesus Cristo para ensinar o amor, a que nós amemos uns aos outros, que os senhores amem seus escravos e os escravos amem os seus senhores, e entendermos que escravo e senhor são filhos e filhas de Deus. Portanto, queridos, este mesmo princípio pode ser aplicado hoje no relacionamento entre um patrão e um empregado. Jesus Cristo não veio para falar contra o sistema ou a favor do sistema de senhor e escravo, patrão e empregado, ricos e pobres. O que Jesus Cristo nos ensina é que patrão e empregado precisam se amar e tratarem um ao outro de forma honesta, transparente, e precisamos nos amar uns aos outros como irmãos, filhos e filhas de Deus. E Paulo diz aqui no verso 16 que enviava Onésimo de volta não como servo. Veja o verso 16. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor? Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Paulo assumiu Onésimo como um filho na fé. E ele disse para Filemão: aquilo que Onésimo te deve, coloca na minha conta. Mas lembre-se que você também deve a tua salvação a mim, porque você também é meu filho na fé. Queridos, Paulo disse no verso 21, escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que isto. Queridos, este princípio mencionado por Paulo aqui na carta de Filemão pode ser muito bem aplicado ao relacionamento entre patrão e empregado. Nós devemos nos tratar como irmãos e como filhos de Deus. Uma vez um empresário disse: eu prefiro não ter membros da igreja como empregados na minha empresa, porque eles misturam as coisas. Com a desculpa e a justificativa de que são meus irmãos, eles não cumprem com as horas regulares de trabalho, chegam atrasados, não fazem o trabalho da forma como deveria ser feito e pensam que deveriam ser tratados de forma diferente da forma como eu trato os demais empregados. O cristianismo não é um movimento social, como também não apoia a teologia da libertação que incentiva as invasões das terras, as invasões das fazendas, estes movimentos sociais tão comuns em nossos dias. Queridos, o cristianismo veio para ensinar amor, que nos amemos uns aos outros. Patrões e empregados deveriam seguir o conselho de Paulo em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, nós lemos aqui no verso 5.
Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E aos senhores, Paulo escreve no verso 9: E vós, senhores, ou seja, os patrões, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. A palavra de Deus não fala contra o sistema, mas apela que o amor de Deus esteja presente em nossos relacionamentos, no trabalho e dentro da igreja. Na parte de terça-feira, dons espirituais para a unidade. Deus deu os dons espirituais para que criasse unidade na igreja. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e os versos 5 a 11. Aqui nós lemos: Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O que vemos claramente nas palavras de Paulo é que Deus deu a cada um ministério diferente. Um planta, o outro rega. Queridos, aqui no verso 9, Paulo fala: porque nós somos cooperadores, não competidores. Deus nos chamou para a cooperação e não para a competição. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, vamos ver os versos 1 até o verso 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o Espírito Santo que criou esta diversidade de dons e de ministérios dentro da igreja. E esta diversidade é para a cooperação na pregação do Evangelho, não para a competição. Não somos nós que escolhemos o ministério, não somos nós que escolhemos o dom, mas é o Espírito Santo que particularmente distribui e reparte a cada um como Ele quer, diz o verso 11. Queridos, é tão claro que o apóstolo Paulo fala: ninguém é melhor do que ninguém. Cada um foi escolhido por Deus e capacitado com dons a fim de desempenhar uma obra especial em favor do Evangelho. Nós não podemos nos comparar. Paulo ressaltou que Jesus usa diferentes obreiros para realizar diferentes ministérios na igreja, embora cada um trabalhe em conjunto para a edificação do reino de Deus. Toda comparação com outras pessoas é imprudente. Por quê? Pois nos trará desânimo ou arrogância, complexo de inferioridade ou complexo de superioridade. Portanto, não deveremos ficar comparando-nos com os outros, nossos dons com os dons dos outros. Não podemos ficar invejando os dons de outras pessoas, mas desenvolver o dom que o Espírito Santo me deu. Se pensarmos que os outros são superiores a nós por causa dos dons que eles têm, ficaremos desencorajados e facilmente poderemos desanimar em nosso ministério. Por outro lado, se pensarmos que os nossos dons são superiores, que os nossos dons são melhores, nós vamos sentir orgulho, e esse orgulho é o pior de todos os pecados na vida cristã.
Portanto, queridos, Satanás, ele quer trabalhar através dos complexos. Ele trabalha através do complexo de inferioridade para anular você, para neutralizar a sua vida cristã. Ou Satanás trabalhará através do complexo de superioridade, para que você seja arrogante, orgulhoso, e assim você estará num extremo ou no outro extremo. Satanás trabalha nos dois extremos, na inferioridade e na superioridade, na inveja ou na arrogância. Satanás trabalha nos dois extremos, mas o Espírito Santo quer fazer de você um instrumento poderoso para a pregação do Evangelho, e você deve desenvolver o dom que Deus deu para você, sem invejar o dom do outro e também sem considerar o teu dom melhor do que o do outro. Você já teve ciúmes dos dons espirituais de alguém? Ao mesmo tempo, quantas vezes você já sentiu orgulho dos seus dons ao compará-los com os dos outros? Eu deixo aqui o meu apelo, para que fujamos dos dois extremos. Vamos dizer não para a inferioridade e vamos dizer não para a superioridade, mas vamos dizer sim para Jesus Cristo, falando: eu sou filho, eu sou filha de Deus. Eu sou o que sou, porque sou filho de Deus. O Espírito Santo me dotou deste dom ou daquele dom, e eu vou desenvolver um ministério para a edificação da igreja, para a unidade da igreja, para preparar um povo para a segunda vinda de Jesus Cristo. Diga para Jesus Cristo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me da forma como o Senhor quiser e aonde o Senhor quiser, para a tua glória. Aleluia! Na parte de quarta-feira, perdão. O que é perdão? Eu gostaria de ler para vocês aquilo que encontrei neste livro, Pleno Perdão, escrito por George Foster. Na página 42, ele diz: perdoar é abrir mão de uma dívida emocional contra outra pessoa. Perdoar é trabalhar nossas reações interiores até que a ofensa cometida deixe de ter importância para nós. Queridos, muitos dizem que perdoar é esquecer, mas nós não sofremos de amnésia. Nós lembramos dos pecados e das ofensas se quisermos lembrar. Então, queridos, perdoar é trabalhar as nossas reações interiores até que a ofensa cometida deixe de ter importância para nós. Lembramos da ofensa, mas isto não significa mais nada para nós. Estamos bem com Deus, estamos bem com a pessoa que nos ofendeu, mas não sofremos de amnésia. O Dr. Mário Rivera disse: o perdão é fruto de uma decisão, não de um sentimento. Primeiro tomamos a decisão de perdoar e só depois é que sentimos que já perdoamos. Não deixemos para perdoar só depois que sentirmos o perdão, porque os sentimentos são traiçoeiros. Um irmão da igreja disse que estava muito sentido com alguém que o magoou. Esse irmão confessou que não estava disposto a perdoar o ofensor. Ele disse que nunca mais queria ver aquela pessoa na sua frente, mas reconheceu também que se achava completamente dominado por aquele que o magoou. Embora ele estivesse dizendo que nunca mais queria ver aquela pessoa na sua frente, ele diz: ele está sempre comigo onde quer que eu vá. Se eu viajo, ele vai junto comigo. Se volto para casa, lá está ele à minha espera. Quando acordo de manhã, é a primeira pessoa que vejo. Quando fecho os olhos para dormir, vejo-o no escuro. Queridos, esse irmão que não queria ver o ofensor na sua frente, na realidade estava convivendo dia e noite com o ofensor. Por quê? Porque tinha o ofensor preso na cela do seu pensamento, na prisão do seu pensamento. Ali estava o ofensor preso como se fosse uma prisão perpétua. Queridos, esse amado irmão tinha que cancelar a dívida que esse ofensor tinha para com ele, libertá-lo da prisão. Do contrário, não poderia gozar da liberdade espiritual e emocional. É importante, queridos, entender que o meu perdão não depende do arrependimento do transgressor. Você e eu podemos perdoar as pessoas que nos ofendem, mesmo que elas não tenham se arrependido.
mesmo que elas nunca tenham vindo a você pedir perdão, mesmo que a pessoa não mereça o perdão, nós podemos liberar o perdão. É uma decisão que tomamos na nossa mente de perdoar, liberar o perdão. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 e os versos 31 a 34. Lucas capítulo 23 e os versos 31 a 34. Aqui nós lemos: porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros 2 que eram malfeitores para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Queridos, o que Jesus nos ensina é exatamente o que acabamos de falar. O teu perdão, o meu perdão, não depende do arrependimento do ofensor. Mesmo que ele não mereça o perdão, mesmo que ele não se arrependa, mesmo que ele não venha até você pedir perdão, mas você pode liberar o perdão, porque Jesus Cristo disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus liberou o perdão para os seus acusadores. Jesus liberou o perdão para os seus assassinos. Ao redor da cruz de Cristo tinham soldados romanos e ao redor da cruz de Cristo tinham líderes judeus hipócritas. Mas Jesus Cristo, independente de quem eles eram, ele liberou o perdão e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Assim também Estevão, quando estava sendo apedrejado, pediu para que Deus perdoasse os seus apedrejadores. Queridos, você e eu podemos liberar o perdão para os nossos acusadores, para os nossos apedrejadores. Perdoar, queridos, é livrar o outro da nossa condenação. Por quê? Porque Cristo nos livrou da sua condenação. Perdoar, queridos, é possível sim. Por quê? Porque nós somos perdoados. Cada vez que pecamos e pedimos perdão, Jesus nos perdoa. Como eu vou negar o perdão para alguém? Nós podemos perdoar porque somos perdoados, nós podemos amar porque somos amados. O perdão é uma escolha. Existe um adesivo plástico colocado nos carros que diz assim: os crentes não são perfeitos, apenas perdoados. Embora este pensamento não diga tudo, mas ele diz a verdade. Nós não somos perfeitos, mas fomos plenamente perdoados. E porque fomos plenamente perdoados, deveremos perdoar. É meio difícil perdoar quando não sentimos que fomos perdoados. Mas Cristo afirma que se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoará e nos purificará de toda injustiça. 1 João, capítulo 1 e o verso 9. Se você, meu querido irmão, consegue orar pelos seus ofensores, então está tudo bem com a sua alma. Na parte de quinta-feira, restauração e unidade. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Vamos ler capítulo 18 de Mateus e os versos 15 a 17. Mateus capítulo 18 e os versos 15 a 17. Aqui nós lemos: Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só, e se te ouvir, ganhaste ao teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Queridos, infelizmente, hoje a maioria faz exatamente o contrário do que está escrito aqui em Mateus capítulo 18. A primeira coisa que a pessoa faz quando vê o seu irmão pecando é contar para a igreja. Conta para dezenas de pessoas o que ele viu, o que ele sabe. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, se você vê o teu irmão pecando, é uma responsabilidade minha e sua de irmos até esta pessoa, conversarmos em particular com ela, admoestá-la, aconselhá-la,
orarmos com ela, chorarmos se necessário com ela. E se nada disso resolver, queridos, nós deveremos buscar uma segunda tentativa, levando uma ou duas pessoas conosco e falarmos com ela novamente, chorarmos com ela novamente, apelarmos ao coração dela. E sabem, queridos, geralmente estes 2 primeiros passos mencionados aqui resolvem 90% dos problemas. Os problemas serão resolvidos sem expormos os nossos irmãos diante da igreja, diante da sociedade. Queridos, o que o pai do filho pródigo fez quando voltou para casa, maltrapilho e sujo, foi correr ao encontro dele e cobri-lo com a sua capa. Nós deveremos cobrir os pecados dos nossos irmãos. Eu não estou dizendo acobertar os pecados, mas cobrir os pecados, ou seja, de não expormos os pecados dos nossos irmãos. Nós devemos conversar com eles particularmente, orarmos com eles, apelando para o coração deles, para o arrependimento. E assim nós podemos ganhar os nossos irmãos. Quando os cristãos tentam resolver as suas diferenças de maneira reservada, no espírito de amor cristão e da compreensão mútua, cria-se um clima de reconciliação. No livro Obreiros Evangélicos, página 499, nós lemos: não permita que seu ressentimento se torne maldade. Não deixe que a ferida inflame e contamine o que está ao redor com palavras venenosas, que manchem a mente daqueles que as ouvem. Não permita que persistam em você e neles pensamentos de rancor. Vai ter com o seu irmão, em humildade e sinceridade, resolva com ele o problema. Queridos, neste livro Pleno Perdão, na página 127, o autor fala sobre conflitos de relacionamentos entre marido e esposa. O conhecido conselheiro matrimonial Alan Patterson fala de um tratamento que lhe foi sugerido por um outro colega de ministério e que ele aplica a casais em conflito depois que tudo o mais falhou. Certa senhora foi ao escritório do pastor e disse: está tudo acabado, pastor. Não aguento mais. Eu quero o divórcio imediatamente. E num último esforço de salvar o casamento e conciliar as coisas, o conselheiro perguntou: mas a senhora vai abandonar o marido assim, sem mais e nem menos? Devia primeiro fazer com que ele sofresse um pouco antes de despachá-lo. Diante desta sugestão, aquela senhora perguntou: mas como é que eu faço isso? Como é que eu posso fazê-lo sofrer um pouco antes de despachá-lo? Bom, disse o conselheiro, primeiro você tem que convencê-lo de que você o ama. Vai levar pelo menos um mês. Mas faça o seguinte: vá para casa e vista o seu melhor vestido. Quando ele chegar, receba-o à porta e lhe diga que o ama. Prepare o prato predileto dele. E todos os dias, tente fazer alguma coisa especial para ele, para que seu marido se sinta como se fosse um rei. Um mês depois, a senhora lhe dirá que foi tudo fingimento e que não o suporta, não o ama e que deseja o divórcio. Assim, você vai fazer com que ele sofra de verdade. O desejo de vingança daquela mulher era tão intenso que ela resolveu aceitar a sugestão do conselheiro. Pôs-se logo a viver o papel da esposa apaixonada. Passou praticamente a mimar o marido, fazendo tudo o que pudesse para agradá-lo. Um mês depois, o conselheiro telefonou para ela para saber como as coisas iam indo e se ela ainda queria levar avante o negócio do divórcio. Perguntou ele: ainda quer ir adiante com o divórcio? Divórcio? Respondeu ela. Na verdade, eu não queria o divórcio. Meu marido tem sido tão bom para mim nesses últimos dias que não posso nem pensar em abandoná-lo. É o homem mais maravilhoso do mundo. O que aconteceu naqueles 30 dias? Ela encenara uma peça. Embora a princípio não sentisse amor pelo marido, nem desejasse perdoar o marido, ela agiu como se assim quisesse. O marido, por sua vez, correspondeu à afeição dela e passou a agir de acordo com as expectativas da esposa. Pouco a pouco, a afeição da esposa foi retornando e ela também pôde responder às expectativas do marido. Foi então que eles passaram a se amar profundamente. Muitas vezes temos que exercitar
um deliberado ato da vontade para amar e perdoar, e não esperar sentir o desejo de fazê-lo, pois as emoções e os sentimentos são instáveis. Queridos, eu termino dizendo: esqueça o passado, viva plenamente o presente e prepare-se para o futuro, porque Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, ele disse: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos viver plenamente o dia que se chama hoje e vamos nos preparar para o futuro glorioso com Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, e que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. É a minha oração. Amém.